agora para falar do livro Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, de André Martinez, mogiano, que está lançando seu segundo livro. André, para o escritor, livro é filho, é o seu segundo filho, né? Segundo filho, Marquinhos, com certeza nenhuma. Aliás, eu até estava comentando com um rapaz que veio aqui agora, o Eduardo, né? Ele disse, eu tô com uma ideia de escrever um livro. Eu falei, então faça. Porque não tem coisa melhor nessa vida do que você fazer um livro, publicar, e uma pessoa abrir o livro, ler, e a pessoa te encontra na rua e fala assim, nossa, eu li o seu livro e naquilo que estava escrito ali, eu me vi ali, naquela situação, eu chorei e fiquei emocionado. Isso não tem preço, é como se fosse um filho mesmo. O André que já escreveu o Top 10 Timão. Agora esse licenciado pelo Corinthians, com toda a aprovação do Corinthians e com o prefácio do doutor Osmar de Oliveira, hein, André? Sem dúvida nenhuma. Aí agora as coisas estão um pouco menos difíceis do que foram da outra vez, né? Você sabe bem disso, você acompanhou a minha trajetória no Top 10, um livro que foi feito com recursos próprios aí, uma correria total, contando com a ajuda dos amigos, inclusive a tua, eu agradeço muito isso. E agora, trabalho consolidado, trabalho reconhecido pela diretoria do Corinthians, pelos corintianos em geral, né? Pela imprensa também, especializada da capital. E fiz o convite para o Dr. Osmar, ele aceitou na hora e eu fiquei muito lisonjeado com isso, né? Ele vai dar um toque a mais aí pro meu livro, ele está contando um pouco do corintianismo na vida dele aí. E nós também temos o livro Frases de Corintianos Conhecidos. Toquinho também dá o seu toque no livro, né, André? Sim, Toquinho, Tomás Rafael... Temos também o Celso Nuzelt, o Marcelo Duarte, né? Jornalistas aí que nunca esconderam que são corintianos de coração, né? Todos aí contribuindo para deixar a obra cada vez melhor, né? Agora, André, falando do livro, claro que a gente quer instigar o nosso telespectador a comprar o livro, a saber um pouco mais do que você escreve aqui. Mas fale pra gente, nós temos aqui histórias de quem? Por exemplo, o livro é dividido em 3 partes. Na parte Minha Vida, são as 15 biografias dos 15 maiores jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians. E por que 15? Porque sempre que você faz um ranking, normalmente você coloca 10. Aí fica aquela, por que não colocou fulano, não colocou ciclano? Então já deixei 5 de lambuja. Entendeu? E aí temos histórias ali maravilhosas ali de Neto, Marcelinho Carioca, Gilmar dos Santos Neves, Birubiru, Vladimir, Doutor Sócrates, né? Aliás, tem uma história do Gilmar que é muito interessante. Você, como um grande entendedor de futebol, você sabe que o Gilmar dos Santos Neves foi o maior goleiro em atividade, que já vestiu a camisa da seleção brasileira, né? Um dos maiores goleiros do mundo em todos os tempos. Mas ele teve uma fase muito cruel no Corinthians, do início da carreira dele. Ele, em 1952, no Paulistão de 52, o Corinthians, num sábado à tarde, jogou contra o forte time da Portuguesa, que na época tinha um ataque fortíssimo, era Julinho, Nininho, Renato, Pinga e Simão, que era a base da seleção paulista esse ataque. E numa tarde chuvosa que nada deu certo, o Corinthians acabou perdendo por 7-3. E era a 22ª partida do Gilmar frente à meta mosqueteira. Aí, né, a torcida enfurecida tal, decidiu achar um culpado, e esse culpado foi o Gilmar. E o Gilmar ficou 5 meses impedido até de entrar na sede social do Corinthians, acusado de ser vendido. Então ele amargou aí problemas aí no time do Corinthians, tal. Depois ele conseguiu se recuperar, ressurgiu, né? E se tornou o maior guardião da história do Corinthians e um dos maiores do mundo em todos os tempos. E você também fala dos carrascos corintianos, não deixa de falar, claro, evidentemente, de Pelé, né, André? O Pelé é um caso à parte, né? Porque nunca houve um jogador que marcasse tanto contra uma equipe como o Pelé contra o Corinthians, né? O Pelé, em 50 oportunidades, marcou 51 gols contra o Corinthians. É uma média de mais de um gol por partida, né? Então tem gente que fala que o Pelé, na realidade, é corintiano, né? Porque ele gostava de macetar o Corinthians, né? Agora, André, o que é ser corintiano? É difícil, viu? Quando as pessoas me perguntam isso, eu falo que eu não consigo explicar isso com palavras, porque isso é sentimento. É paixão, e paixão a gente não explica com palavras, a gente só consegue sentir. Então é uma coisa que, me desculpe, mas eu não vou conseguir explicar isso pra você com palavras, só com o coração mesmo. Por isso que às vezes você também escreveu o livro por esse fato, para externar esse sentimento para muitas pessoas e pelo menos tentarem entender, né, André? Sim, sem dúvida nenhuma, através da história do Corinthians, né, que é uma história muito bonita, uma história muito bacana, né? Todos os grandes clubes têm histórias maravilhosas, respeito todos os grandes clubes, mas o Corinthians, por ser o time do meu coração, foi que iniciou esse meu trabalho, né? E é muito bacana saber que eu estou podendo contribuir para que essas pessoas conheçam um pouco mais as histórias do clube, que começam desde 1910 e agora estão chegando o centenário do Corinthians, né? Então é um celeiro mesmo de histórias, de glórias, é muito bacana. André, qual o jogo inesquecível que você assistiu em loco?
Olha, Mundial de Clubes da FIFA, Corinthians e Real Madrid. 2-2 esse jogo. E eu costumo dizer que esse jogo mais pareceu uma exibição de gala do que propriamente uma partida de futebol. Porque eram tantos craques, era uma constelação tão grande aquele dia. Era Roberto Carlos, Janelka, Redondo do lado do Real Madrid, no Corinthians tinha Edilson, Luizão, Marcelinho. Então era só toque de calcanhar, era toque de letra, era matada no peito, era só categoria, você não via uma jogada mais ríspida ali. E aquela partida foi inesquecível para mim, porque ali talvez foi um momento em que mostrou o ápice do futebol mundial naquela oportunidade com aquelas duas equipes dentro de campo, né? E é claro que depois a conquista, né, do próprio Mundial, né, com o Edmundo batendo pênalti para fora, tal, isso a gente nunca vai esquecer. Mas tecnicamente falando, Corinthians 2, Real Madrid 2 no Mundial da FIFA. André, é claro que isso é tudo opinião particular, né? Para você, quem que é o melhor técnico que já dirigiu o Corinthians? Olha, passaram grandes treinadores no Corinthians, mas talvez aquele que a gente tenha uma gratidão maior, né, pelo título de 77 e também pelo que os próprios jogadores comentam, o mestre Oswaldo Brandão, né, que foi aquele treinador que teve, né, de fato a cara do Corinthians mesmo, foi o grande paizão dos jogadores na conquista e tal, né, até tem uma caricatura do Brandão, o único técnico que ganhou uma caricatura no livro foi o Brandão, né. Ele dirigiu os grandes todos de São Paulo, mas essa identificação que ele teve com o Corinthians é muito forte. É a mesma coisa que você perguntar assim, qual é o maior presidente da história do Corinthians? Você vai falar o Vicente Mateus, pela identificação e por tudo mais. No caso dos treinadores, para mim é o Brandão. E qual a grande curiosidade, o grande fato pitoresco do André Martinez, o corintiano? Olha, eu acho que foi a própria conclusão desse trabalho mesmo, né, Marcos? Porque até no começo, no primeiro livro, eu tentei fazer um livro licenciado, mas aí a gente estava passando por aqueles problemas todos lá no Corinthians, e cada pessoa que eu conversava lá dentro, cada um queria me cobrar um preço diferente para licenciar o trabalho e coisas absurdas, né? Então ali eu percebi que pessoas que estavam pensando mesmo única e exclusivamente no bolso próprio, estavam ali dirigindo o Corinthians, um clube de milhões de pessoas, entendeu? E aquilo foi muito triste para mim, né? E depois a alegria veio no segundo livro, quando o trabalho foi reconhecido e foi feita uma coisa às claras, e aí deu para perceber que o Corinthians estava no rumo certo, no eixo certo mesmo ali, né? André, para finalizar, eu peço até permissão para a gente conversar com a Andressa, sua namorada. Queria que você falasse, porque você vive um romance com ela como o filme Romeu e Julieta. É um corintiano namorando uma palmeirense. Hoje ela tá aí com a camisa do Corinthians. Você conseguiu convencê-la ou ainda não? Eu costumo dizer que a Andressa é a palmeirense mais corintiana que eu conheço. Ela tá falando que ela tá com a camisa só pelo livro mesmo, só pelo profissionalismo, ela tá dizendo. Mas já tá bom, ela me apoia bastante aí nos trabalhos e tal, né? Só que também para me agradar ela, eu tive que fazer um livro do Palmeiras também, que já tá pronto, né? Aliás, dos outros clubes, né? Nós vamos lançar uma série aí ainda esse ano, dos outros clubes, né? Entre eles o Palmeiras, né? Que foi um pedido dela aí, né? E agora nós vamos conversar com a Andressa, namorada do André Martinez, que está vestida de corintiana. Tá se sentindo bem com essa camisa, Andressa? Olha, eu tô me sentindo bem porque é a camisa do livro dele, né? Que eu gosto muito, então eu tô me sentindo bem. Esse romance André Martinez e Andressa é mais ou menos a história de Romeu e Julieta. Aquele filme que um corintiano casa com uma palmeirense, filha de um conselheiro palmeirense. Mas o romance aqui vai de vento em popa, né, Andressa? Vai de vento em popa, cada dia melhor. Eu, cada dia mais gostando do Corinthians também, né? Tô conhecendo, porque lendo o livro do Corinthians, segundo livro, então tô tendo um conhecimento, assim. O segundo livro tô começando a ler, né? Mas, né, tô gostando. Mas você encara essa situação de casal corintiano e palmeirense na boa, né, Andressa? Ah, na boa, tem que ser na boa, né? Sempre na boa. Mas você começou a se interessar mais por futebol quando conheceu o André ou já tinha realmente uma visão legal quanto ao futebol? Ah, quando conheci o André. Quando conheci o André, que eu mexe muito com o esporte, né? Além do Corinthians, os outros times também. Comecei a gostar mais do futebol depois que eu conheci ele. E você disse que está lendo o livro, tá gostando? Ah, eu tô começando, gostei.